Bom, pessoal, tudo bom? A gente está aqui de volta para discutir um pouquinho mais de fisiologia renal. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre filtração, ok? Hoje vamos falar sobre filtração glomerular. Isso é interessante a gente estudar um pouquinho mais e se ater um pouquinho mais em como é o formato do glomérulo. Bom, na nossa última videoaula, vocês lembram que a gente falou sobre a estrutura geral do néfron? E eu comentei com vocês que a primeira porção do néfron era justamente o glomérulo, ok? Então, aqui nessa imagem, vocês têm diversas figuras que estão mostrando um pouquinho dessa estrutura. Aqui nessa imagem A, a gente tem uma microscopia que foi colorida por computador, mostrando o glomérulo. Lembram o que é o glomérulo? A principal porção dele? Sim, o glomérulo é a primeira rede capilar dos rins. Então, nesta figura, você consegue ver aí em vermelhinho justamente os vasos capilares que vão se retorcendo, que vão se circunvolucionando, se enovelando, que é uma palavra mais pé no chão, na verdade, um sobre o outro e vão formando essa estrutura esférica, na verdade, que acaba sendo abraçada pela cápsula de Bowman. Mas aqui, vamos prestar atenção então nisso. Reparem que além desses vermelhinhos, dessas linguicinhas vermelhas aqui dessa imagem, que são os capilares, tem umas estruturas rosas também, na verdade. E essas estruturas rosas, na verdade, são células chamadas de podócitos. Aqui na figura B, a gente observa que o que a gente tem aqui? A gente tem os capilares e dá para perceber que esses podócitos ficam passando por cima de tudo isso, abraçando tudo isso, não é verdade? Reparem aqui que na figura B a gente tem esse desenho aqui da microscopia eletrônica, essa imagem da microscopia, e aqui uma representação. Olha o que está acontecendo, olha esse desenho maior. A gente tem aqui o capilar. Lembra como é o capilar nos rins? Nos rins, os capilares são fenestrados. Aqui está em inglês, mas você entende, ó, fenestrated. Então aqui você só muda para do no final e você tem fenestrado. Lembram as fenestras, que são como janelas, porque são poros muito grandes. Mas reparem que eu tenho aqui o vaso capilar e eu tenho algo azul aqui no desenho. O que é esse azul? Exatamente, é a lâmina basal, ok? A lâmina basal, que está revestindo o capilar, está aqui representado em azul. Mas além da lâmina basal, a gente tem essas estruturas amarelas. O que são essas estruturas amarelas? São os podócitos. Aqui a gente tem o corpo celular, e reparem que esse corpo celular tem várias ramificações, ok? Que vão abraçando esse capilar. Então a gente tem aqui o podócito, o corpo do podócito, ele tem um ramo grande, na verdade, um para cá e um para lá, que são chamados de processos primários, e esses processos primários se ramificam em um monte de dedinhos, na verdade, que de verdade vão abraçar a lâmina basal. Aqui, então, você vê esses dedinhos, esses pezinhos aqui abraçando. Esses pezinhos, eles recebem dois nomes: pedículos ou pedicelos, ok? Pedículos ou pedicelos. Os dois termos estão valendo. O termo mais usado, que eu acredito seja realmente pedicelo, mas você encontra os dois termos em uso. Aqui em inglês, você visualiza pedicel, só faltando a letra O no finalzinho. Então, olhem aqui, eu tenho aqui o vaso, a lâmina basal e os pedicelos, e esse quadradinho foi aumentado aqui. E aí você observa que eu tenho um pedicelo, outro, eu tenho aqui o endotélio do capilar, eu tenho aqui a lâmina basal e eu tenho uma outra estrutura, dá para perceber aqui, ó, uma outra estrutura que em português recebe o nome de diafragma da fenda de filtração. Uau!
Que nome grande, mas é isso mesmo. Diafragma da fenda de filtração. Por que essa estrutura é tão complicada? Bom, pessoal, aqui a gente está falando de vasos que têm poros muito grandes, que são as fenestrações, não é verdade? Isso permite passagem de substâncias de grande tamanho. Mas a ideia é que as hemácias não passem, a ideia é que as proteínas plasmáticas não passem, e justamente para que a gente tenha essa capacidade de bloquear muitas passagens, a gente tem essas estruturas, ok? Que vão permitir então que algumas coisas passem ou algumas coisas não passem de uma maneira mais controlada. Legal? Estamos acompanhando? Vamos continuar então? Então vamos lá. Bom, aqui então foi para mostrar o nosso vaso capilar do glomérulo e os podócitos com seus processos primários e os processos secundários, que são os pedicelos, abraçando então a lâmina basal e por tabela abraçando o capilar, na verdade, e formando entre eles os chamados diafragmas das fendas de filtração. Lindo, né? Bom, aqui a gente tem uma microscopia eletrônica, entendeu? Então aqui tem em EC as células endoteliais fenestradas, tá vendo aqui a célula, a célula, a célula, e esses espaços aqui, ó, entre as duas, este pedaço aqui e este pedaço aqui, são as fenestrações, ok? Deu para perceber? Então aqui a gente tem a célula. Opa! Aqui a gente tem a célula, ok? Estou acompanhando uma. Aqui eu estou acompanhando outra célula do endotélio. E aqui eu tenho a fenestração. Então, aqui é a luz do capilar. É aqui que está passando o sangue, ok? Logo abaixo, a gente tem aqui um GBM, o que? A membrana basal, a lâmina basal, ok? Aqui, percebam que ela tem uma espessura significativa, até mesmo quando eu comparo com quem? Com o endotélio, tá certo? E logo aqui, que está como PP, são os pedículos ou pedicelos dos podócitos. Tá vendo aqui, ó, abraçando aqui? Então, eles são aqueles que vão fazer justamente o que? Abraçar tudo isso para trabalhar com o que passa e o que não passa do capilar glomerular para a cápsula de Bowman. A gente vai falar daqui a pouco disso. Vamos lá? Então, volta aqui naquele desenho inicial. A gente tem então aqui o glomérulo, ok? Os vasos capilares todos enovelados. A gente já vê aqui os podócitos. Nesta imagem, a gente vê os podócitos. Aqui é o corpo celular, processo primário, processo primário, processo primário. E aqui os processos secundários, que são os pedicelos, formando como uma interdigitação. E no meio de dois dedos, vamos dizer, a gente tem os diafragmas das fendas sinápticas, ok? Das fendas de filtração, me perdão. Diafragmas da fenda de filtração, ok? Como nessa imagem. Esse desenho é um desenho esquemático, mas esse desenho vai ajudar a gente a enxergar o todo novamente, porque a gente foi reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então vamos lá? Olha que interessante tem nesse desenho. Aqui é um corte, não é verdade? Cafezinho? Nesse corte, a gente tem aqui capilares glomerulares, tá vendo os capilares? Então aqui, o que está representando aqui nessa corzinha meio rosada, meio avermelhada, na verdade? O endotélio, exatamente. E aqui com essa linha roxa que vai abraçando tudo. Nessa roxa a gente tem a membrana basal, ok? Tá aqui abraçando tudo. E aqui esses pontinhos aqui com esses verdinhos bonitinhos. A camada visceral da cápsula de Bowman, ok? Então lembra da cápsula de Bowman? O que era a cápsula de Bowman? É uma cápsula que abraça todo o glomérulo. Eu gosto desse desenho aqui, ó, porque você vê chegando aqui os vasos, não é verdade? O glomérulo está lá dentro e você vê como se fosse uma cesta abraçando esses capilares, que é justamente o que? A cápsula de Bowman.
ok? Então, estou indo bem devagar, estou indo bem detalhado para a gente conseguir formar bem a noção dessa estrutura, porque isso acaba sendo muito importante, ok? Então, aqui nessa cor bonita aqui de verde água, a gente tem aqui os podócitos, não é verdade? Está aqui a célula do podócito. Aqui a gente, como cortou, só vê os pedicelos, só essas pontinhas, mas a gente vê que os pedicelos estão abraçando completamente os glomérulos, tá vendo? Não sobra nenhum pedacinho que não esteja abraçado pelos pedicelos. Lindo, não é verdade? Daqui para cá, a gente tem então a gente tem aqui o espaço intracapsular, na verdade. Então, a filtração é daqui do capilar glomerular para cá, do, da luz do capilar para o espaço intracapsular. Então, daqui para cá, não é verdade? E aí, daqui ele vai seguir pelo túbulo proximal, ok? Agora, olha que coisa interessante. Eu tenho então aqui o fluxo sanguíneo chegando para passar por todos aqueles capilares enovelados e aqui o fluxo sanguíneo saindo do outro lado do glomérulo ou do outro lado da cápsula, o túbulo proximal. Então percebam que o glomérulo, essa estrutura que é como se fosse uma bolinha, na verdade, eu tenho uma ponta dele que é onde estão chegando os vasos e eu tenho a outra ponta da onde estão saindo os túbulos. Então por isso a gente fala que eu tenho um polo vascular e um polo tubular, ok? Polo vascular, que é justamente esses vasos chegando e saindo, e o polo tubular, onde começa o primeiro túbulo. Lindo, na verdade? Ok. Então, com isso, a gente conseguiu ter uma boa estrutura, uma boa noção da estrutura tridimensional do glomérulo. Isso é muito importante para a gente poder entender um pouco mais como acontece a filtração, ok? Bom, o que determina a filtração glomerular? O quanto os rins vão filtrar? Basicamente, a gente tem dois fatores importantes. O primeiro deles é a permeabilidade seletiva. Bom, então a permeabilidade seletiva é justamente o que? Algumas coisas podem passar, ou seja, algumas coisas podem ser filtradas e algumas coisas não podem. Exemplo das que podem: íons, a água, ok? A mesma glicose, elementos que não podem ser filtrados. Leucócitos, hemácias, proteínas do plasma. Na verdade, estas substâncias não, aquelas ok. Então eu tenho uma permeabilidade seletiva. O que é que vai determinar a minha permeabilidade seletiva? Como vocês já viram agora há pouco comigo mesmo, a primeira coisa que vai definir é a estrutura podocitária, não é verdade? Principalmente com base em quê? Nos diafragmas da fenda de filtração. Então, aqueles diafragmas, embora eu tenha lá embaixo uma fenestra que até deixaria passar mais coisas, o diafragma não deixa certas coisas passarem, principalmente falando em termos de células e grandes proteínas, ok? Então, primeiro fator de permeabilidade seletiva é a estrutura podocitária e, por tabela, os diafragmas da fenda de filtração, ok? Uma segunda coisa que participa da permeabilidade seletiva são as glicoproteínas que a gente observa dentro do capilar, logo ali rente ao endotélio, ok? Abraçando o endotélio por dentro. Ali a gente tem glicoproteínas e a gente também tem essas glicoproteínas na membrana basal. Então eu tenho carga negativa tanto ali por dentro do endotélio, como eu tenho carga negativa ali na membrana basal. Essa carga negativa não é tão forte a ponto de, por exemplo, inibir a passagem de um íon, ok? Então o sódio passa tranquilo. Por outro lado, sódio, cloro, enfim, todo mundo. Mas essa carga negativa ajuda a repelir quem? Proteínas.
Porque as proteínas têm uma carga negativa importante. Então, negativo com negativo não se aproximam. Então, eu tendo essa camada aniônica, na verdade, essa camada de ânions, essa camada de carga negativa por dentro do endotélio e ali na membrana basal, essa camada de íons negativos repele as proteínas e garante que elas permaneçam dentro do vaso capilar ou dentro do vaso glomerular. E aí, assim, eu estou fazendo o quê? Uma seleção, uma seletividade na permeabilidade deste vaso, ok? Tá difícil o português, mas acho que vocês estão me acompanhando, ok? Segundo fator determinante, as pressões efetivas de filtração. Tem que ter pressão, né, gente? É biofísica esse negócio, é fisiologia. A gente não consegue fugir de discutir pressões. Bom que vocês já estão craque nisso, porque a gente já discutiu um bocado disso quando a gente falou das trocas capilares. Lembram disso? Então, aqui a gente vai falar de pressão oncótica, transcapilar e pressão hidrostática. Hidrostótica ficou horrível, né? Hidrostática transcapilar. Vamos falar um pouquinho dessas coisas, ok? Um detalhe que é muito importante, vários estudos se debruçaram justamente na questão do podócito. Perceberam que esse podócito é importante pra caramba na permeabilidade seletiva. Bom, é uma célula. Se é uma célula, ela precisa do quê? Dos mesmos nutrientes que qualquer célula precisa, mas principalmente ela precisa de energia. E a energia a gente sabe que vem do quê? Principalmente de todo o ciclo de Krebs baseado no oxigênio, não é verdade? Legal. Precisa de energia, precisa de ATP, precisa de tudo isso para funcionar. Ótimo! Mas e quando o rim passa por um quadro de isquemia? E quando a gente passa por uma situação de hipóxia? Imediatamente a gente tem esses podócitos sofrendo e comprometendo toda a filtração? Não. Olha que coisa interessante. Mesmo quando o indivíduo passa por uma situação de hipóxia importante, ou uma situação de isquemia renal importante, o que se observa é que os podócitos fazem assim, e tô sabendo de nada, ficam tranquilos, tipo quem não escuta mensagens, notícias na televisão, entendeu? Fica por fora da jogada. E por que isso? Porque se descobriu que esses podócitos, eles obtêm sua energia principalmente da glicólise. Eles não deixam de efetuar a glicólise praticamente em momento nenhum. E por meio da glicólise, eles conseguem obter a energia que precisam para funcionar. Então, com isso, eles acabam ficando um pouco indiferentes à brincadeira toda, porque eles conseguem fazer sua própria glicose e por meio da sua própria glicose conseguem gerar sua própria energia. Lindo, né não? Os caras são muito bons. Lembra quando a gente discutiu função renal? Uma das funções renais era o quê? Glicólise. Só ele e o fígado faziam, lembram disso? Bom, uma boa parte da glicólise renal não é necessariamente para contribuir com o organismo, mas é especialmente para contribuir para que esses podócitos não venham a sofrer as consequências do jejum e assim comprometam a filtração glomerular. Lindo, não? Bom, vamos falar um pouquinho de pressões. Então, agora vocês já estão habituados com essa imagem, ok? Tenho aqui um desenho de novo, é claro, porque a estrutura toda é muito pequenininha. Está aqui um desenho mostrando o glomérulo, a porção dos vasos, não é verdade? E aqui a cápsula de Bowman, ok? Seguindo adiante. Bom, se a gente voltar um pouquinho aqui atrás, opa, aqui mesmo. Bom, aqui está falando da cápsula de Bowman, ela tem uma camada visceral e uma camada parietal. A visceral são os podócitos e a parietal é aquilo que realmente faz o contorno, né? Que vai fazer esse balde aqui, essa estrutura aqui, essa caçamba da cápsula de Bowman, tá certo? Nesse desenho aqui,
o que está representado, então, a gente pode dizer que é o quê? A camada parietal apenas. A camada visceral, que são os podócitos, saíram do desenho. É bom a gente aproveitar e ir repassando alguma coisa. Legal? Mas aqui não é para falar mais de podócito. Aqui é para discutir sobre as pressões. Quais pressões a gente tem? A primeira pressão que a gente tem é a pressão hidrostática do sangue, ok? Lembra, eu usei o mesmo desenho aqui em cima. Pressão hidrostática do sangue. Essa pressão hidrostática do sangue, que está aqui representada nessas setas pretas, na verdade, ela normalmente é em torno de 55 a 60 milímetros de Hg. Você encontra na literatura números normalmente entre esses dois valores, ok? Então, essa é a pressão hidrostática do sangue. A gente também tem uma pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Na cápsula de Bowman, pessoal, tão logo o líquido chegue aqui, concordam comigo? Ele já segue adiante para os túbulos. E como ele segue adiante para os túbulos, eu não tenho uma grande pressão ali na cápsula de Bowman. Ele não fica parado, não é igual o leque, embora o leque não é bem parado. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Esse líquido mal é filtrado e já segue adiante, vai embora pelos túbulos. Com isso, a pressão hidrostática da cápsula, por isso que tem esse Czinho aqui, ok? A pressão hidrostática da cápsula ela é relativamente baixa. Ela é de 15 a 18 milímetros de Hg, conforme a literatura que você encontrar. Ok? E por fim, eu tenho a pressão oncótica do sangue. Pressão oncótica, blood, aqui o B, na verdade, é a pressão oncótica do sangue, que gira em torno de 30 a 32 milímetros de Hg. Garoto esperto, garota esperta, lembra o quê? Se eu tenho hidro do sangue, tenho hidro da cápsula, eu tenho onco do sangue, eu também tenho onco da cápsula, não é verdade? Não. Por que eu não tenho pressão oncótica da cápsula? Porque a gente acabou de falar. As proteínas são filtradas, as proteínas passam do glomérulo para a cápsula. Então, se você quiser representar, pressão oncótica da cápsula é igual a zero. Ok? Não é coração, não. É zero mesmo. Não posso ter proteínas ali na cápsula de Bowman. Pelo menos em fisiologia, não. Depois, em patologia, você discute outra coisa lá para frente. Ok? Então, aqui, basicamente, eu tenho três pressões regendo essa troca capilar, que não é bem uma troca, não é a passagem do glomérulo para a cápsula, é a filtração renal, ok? Então, como que a gente calcula isso? A pressão líquida de filtração glomerular. Líquida não é porque não é sólida, líquida porque é a conta no final das contas, entende? É depois que eu faço todos os mais e menos da vida, o que sobrou, tipo salário líquido, ok? Que é aquele assim que escorre pela mão. Quer dizer, voltando, aquele salário final, depois que já gastou tudo. Então é isso aí. Já pagou todas as contas do governo? Então aqui, pressão líquida de filtração glomerular. A pressão líquida de filtração glomerular, pessoal, é uma formulazinha que assusta olhando, mas é fácil. É a pressão de chegada, concordam comigo? Menos a soma das duas outras pressões. Por que é soma, professor? Porque esta aqui está se opondo e esta aqui também está se opondo. Olha as direções, está vendo? Embora uma seja hidro e outra seja onco, como uma é da cápsula e a outra é do sangue, as duas têm o sentido de entrada, ou seja, as duas tendem a ir contra aquela. Por isso é essa menos a soma dessas duas. Então aqui eu coloquei para vocês uma primeira conta, 55 menos 15 mais 30, e eu coloquei também 60 menos 18 mais 32, para pegar os dois extremos desses valores, ok? Nesses dois casos, a pressão líquida de filtração glomerular equivale a quanto? 10 milímetros de Hg. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E se a pressão líquida é 10, ou seja, se eu tenho uma pressão de saída
de 10, porque a pressão hidrostática é de saída, concordam comigo? A hidro da cápsula e a onco do sangue são de entrada. Então eu opus a de saída contra a de entrada. Qual é o maior? A de saída. E é por isso que a gente sempre tem o quê? Filtração. Você, garoto esperto, você, garota esperta, entendeu o quê? Que se eu tiver um aumento muito grande aqui, ó, da pressão hidrostática da cápsula, seja porque aconteceu alguma coisa aqui, eu posso mudar essa relação. Se a soma dessas duas se equiparar a essa, não tem filtração. Tem algumas patologias algumas doenças que podem bater em um mecanismo próximo a isso, mas isso fica para mais para frente. Mas é por isso que você tem que entender bem isso. Eu tenho uma pressão de filtração, na verdade, uma pressão de saída que é de 10 milímetros de Hg. Você pesquisando, você vai descobrir que tem trabalhos que mostram que ela varia de 10 até mais ou menos 16 milímetros de Hg, ok? Bom, é uma variação perfeitamente normal, tá ok? Então a gente tem ali essa pressão líquida de filtração glomerular de 10 a 16. Reparem, 10 é positivo, 16 é positivo, ou seja, sempre eu tenho filtração. 10 um pouco menos do que 16, ou 16 um pouco mais do que 10, não é assim? Lindo! Então, gravem isso. A gente tem uma pressão líquida, que é sempre positiva, que é a que indica que de verdade eu tenho uma filtração acontecendo no glomérulo. É lindo demais essa parte, gente. É muito bonitinho.